questão importante é a aplicabilidade disso. Então, Yolanda, como eu posso aplicar tudo no meu dia a dia? Muito tranquilo. Faça uma avaliação para entender quais habilidades você já tem desenvolvidas e quais você ainda precisa desenvolver. Analise a sua comunicação e perceba em quais aspectos você ainda não se comunica bem. Entenda que muitas vezes é necessário mudar. Mudar sim, mas não o outro, mas você. Eu vou contar uma história aqui bem pessoal. Eu sou formada em comunicação social e eu tenho muita facilidade de me comunicar, de adaptar minha fala, porque eu entendo bem o processo comunicativo. Mas um tempo atrás eu tive que lidar com dois perfis muito diferentes do que eu já estava acostumada. E aí eu senti que eu não estava conseguindo me fazer entendida, que eu passei algumas impressões que não eram legais, pelo menos não era o que eu queria. E eu comecei a comunicar de forma mais assertiva, não utilizando o mesmo sistema de antes, mas adequando aos perfis. Então eu utilizava um sistema anterior que eu usava com todo mundo e eu precisei avaliar esses perfis e aprender a entender os processos de recepção, absorção de informações que elas têm. Então eu mudei a minha forma de comunicar e não fiz isso de forma justificativa. Eu tentei entender o que eu precisava mudar para adequar a mudança que as pessoas precisavam. Não imagine que as pessoas e os grupos são iguais. Cada um tem seu perfil. Você tem que entender para quem que eu estou falando. Se eu falar dessa forma, essa pessoa vai entender? Se de repente eu usar esse meio de comunicação aqui, vai ser importante e interessante para ela? Vai ser assertivo? Em que momento que ela vai se conectar comigo? Em que momento que essa fala vai ser importante para ela? Então, mudei minha linguagem, a forma de enxergar a nossa relação e deu tudo certo. Então, veja aí também as suas relações como elas são. Avalie com cuidado todas as crenças que te limitam na sua fala em público. Entenda todo o seu processo interno e isso já será um passo grandioso. Comece se perguntando: será que eu sou tímido, introvertido, ansioso, medroso? Ah não, eu tenho baixa autoestima, eu não confio nas minhas capacidades. Estas respostas vão te ajudar a entender por onde começar. Vão te ajudar muito a entender todo o seu processo comunicativo e de desenvolvimento. Vou te dar um exemplo. Yolanda, eu sou uma pessoa que evito participar de reuniões de trabalho porque tenho medo e vergonha de expor as minhas ideias. Eu tenho medo de falar bobagem. E no home office, me sinto muito mais intimidado, porque embora eu esteja em casa, as outras pessoas estão me vendo, me ouvindo. Comece então a trabalhar nesse sentido. Preste atenção em tudo que eu falei aí em cima. Como eu posso deixar de ser tímido? Enfrentando, se expondo. Esse medo é natural, mas você precisa se expor para começar a perder essa timidez. Outro ponto é, se você acha que fala bobagem, se você não acredita na relevância das suas ideias, como que você quer que as pessoas acreditem? Para falar dessas ideias, você tem que ser firme, saber o que está dizendo. Se você tem dúvida no que vai falar, é melhor você pesquisar, elaborar um texto, conversar com outras pessoas, entender se tudo isso que você está falando tem alguma relevância. Agora eu vou te falar o seguinte, quando a gente participa, quando a gente se expõe e coloca ali as ideias, enfim, participa do projeto, do que está sendo falado ali, as pessoas nos olham de outra forma. É como se a gente estivesse contribuindo com o grupo. E isso te dá mais chances de crescer na sua carreira, de se tornar um líder, de ser uma pessoa que tenha mais conexão com o seu trabalho, que consiga contribuir de forma positiva. Ah, Yolanda, eu tenho muitos conhecimentos, quero dar aulas online, quero falar em público, mas eu sou muito tímido, não consigo nem gravar os vídeos. Então, aí, como você pode otimizar o seu conhecimento para conseguir fazer isso? Primeira coisa é utilizar aquelas técnicas que eu falei lá em cima de trabalho interno. Entender os seus processos internos, entender quais habilidades positivas você tem, quais você tem a melhorar para poder conseguir dar conta de todo esse contexto. Quando eu falei anteriormente se conhecer, porque essa análise interna, esse autoconhecimento, ela é muito importante, porque te ajuda a reconhecer todas as habilidades, especialmente se você não tem uma crença tão positiva com relação a você mesmo. Liste ali seus pontos fortes, seus pontos a melhorar. Comece também listando todas as oportunidades que você perdeu porque estava com medo. Agora comece a pensar quais pontos fortes eu tenho que me ajudam a desenvolver os pontos a melhorar. Quais aspectos que eu ainda não desenvolvi que estão aqui na minha mão e que eu posso desenvolver para que eu consiga ser melhor.
faça um plano de ação e bora pra frente colocar o seu projeto. Trabalhe o medo, a timidez. Comece acreditando no seu potencial. Faça uma análise interna, autorreconhecimento para entender habilidades e valores. Não adianta ficar reclamando, eu queria fazer tal projeto. Sabe por quê? Vem uma pessoa com menos conhecimento, mas com um pouco mais de coragem que você e faz e arrebenta e ganha muito dinheiro. Coragem não significa que você tem que ficar fazendo as coisas ali sem sentir que é o seu momento. Precisa sim trabalhar os seus pontos. Comece trabalhando o seu medo, a timidez. Comece acreditando no seu potencial. Faça uma análise interna, porque o autoconhecimento vai te ajudar a reconhecer as habilidades e valores positivos. Foque no positivo. Quando eu falo para você enfrentar isso, é porque quando você se conhece, sabe dos seus processos internos, trabalha eles de forma positiva, adquire conhecimentos externos e vai treinando, ali melhorando as suas habilidades, você consegue fazer qualquer coisa. Então se você quer dar aulas, por exemplo, gravar um vídeo, é muito possível. Não é fácil, porque dá um certo trabalho. Quando a gente tem as pessoas ali à nossa frente, a gente consegue medir o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, e a gente pode mudar de estratégia, andar para lá e para cá, usar a comunicação não verbal, contar uma história, um recurso audiovisual, e a gente consegue dar uma driblada ali no perfil do público. Mas quando a gente está gravando um vídeo, fica mais complicado de fazer essa análise. Então é preciso entender, é preciso compreender como você pode dinamizar seu vídeo, se é o tom da sua fala, se é a forma de se expressar, se é o contexto que vai estar aqui em torno, o ambiente que vai ser composto, música, outros artifícios, enfim. Você vai escolher o que vai fazer para compor a sua fala e entender que isso é uma construção, não acontece da noite para o dia. Você vai construindo e aos poucos você vai conseguindo desenvolver. É um grande aprendizado, pode ter certeza. E bora focar no seu projeto. Aquilo que eu falei anteriormente, aliar as soft skills, as hard skills, aprender a lidar com ferramentas de comunicação que estão aí aos montes, vão te ajudar a melhorar sua performance em comunicação e oratória. Não existe o correto, não existe aquilo que é certo. Existem os seus aprendizados, as suas demandas, o seu processo de aprendizagem. Então, quando eu vou falar pela terceira vez aqui sobre metacognição, se você quer aprender a se comunicar bem em público, comece a compreender toda a sua forma de entendimento, de aprendizagem. Comece a aprender. Eu falo isso em todos os meus vídeos, eu vou repetir. Toda mudança, todo desenvolvimento começa de dentro para fora. Não pense que você vai primeiro adquirir ferramentas, conteúdos, técnicas lá fora. Enquanto você não começar a olhar para dentro e não trabalhar as suas principais demandas internas, vai ter dificuldade. Timidez, medo, que seja, autoestima, autoconfiança, ansiedade, tudo isso está ligado ao seu emocional. Se você trabalha de forma de dentro para fora, você consegue entender seu processo interno, você consegue aos poucos mudar isso e dar conta das outras coisas lá fora. Não adianta também pensar que isso vai acontecer da noite para o dia. Tudo tem seu processo. Se respeite, analise com cuidado tudo aquilo que você precisa desenvolver para chegar onde você quer chegar. Você merece o melhor e você pode. Tá tudo aqui dentro. Todo mundo tem tudo aqui dentro. Só basta vir aqui, acessar. A comunicação e oratória é algo acessível para todo mundo. Comece a acessar de dentro para fora, tá certo? Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito importante para o seu desenvolvimento nesse aspecto. Comunique-se, fale bem. E se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, acompanhe todos os outros, dê o seu like, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. E eu te encontro por aqui, tá certo? Muito obrigada, um beijo e até lá. Tchau, tchau!